Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, quarta-feira, dia 6 de dezembro, e eu vou começar meus comentários dizendo que ontem os mercados perderam toda a alta da manhã, viraram para negativo, com quedas moderadas no final do pregão, e aqui acabou não sendo diferente. A B3 encerrou com uma queda de 0,74%, índice em 72.546 pontos, depois de ter mostrado alta durante a manhã de 1,47%. E o Dow Jones também virou, encerrou com queda de 0,45%. Aqui mudou o humor com relação à reforma da Previdência ao longo do dia, passamos de otimismo para quase pessimismo e também com uma forte pretensão de alguns deputados de adiarem a votação sem fecharem questões nos seus partidos. Nos Estados Unidos, preocupação com a reforma tributária e também com relação à mudança, os Estados Unidos mudando a embaixada para Jerusalém. E isso tem trazido algum mal-estar internacional. Hoje, bolsas da Ásia fecharam o dia com forte queda também nos principais mercados da Europa e futuro dos Estados Unidos, ou seja, um dia negativo, um dia de vermelho em todas as principais bolsas. Aqui temos que ficar de olho no nível de 72.450 pontos e depois 71.500, cerca de 1.000 pontos abaixo, pois se o mercado perder esses patamares pode acelerar ainda mais a queda. Durante a madrugada no Japão, a agência de classificação de risco Moody's, uma das 3 principais agências do mundo, reafirmou o rating, a classificação de risco do Japão em A1 e perspectiva estável, mas a Bolsa de Tóquio mostrou durante a madrugada uma queda de 1,97%. O Banco Central da Índia manteve a taxa de juros estabilizada em 6%, e na China, o Banco Central, o PBOC, injetou 28,4 bilhões de dólares em linhas de crédito de médio prazo. Na Alemanha, finalmente, uma boa notícia. As encomendas à indústria do mês de outubro cresceram 0,5 ponto percentual, quando a expectativa era de queda de 0,5 ponto percentual, mas lá também a Bolsa de Frankfurt não reage e apresenta queda, como nós vamos ver em seguida. Nos Estados Unidos, o deputado democrata disse que vai forçar a votação do processo de impeachment do presidente Trump, e o dirigente do Fed de Chicago, Charles Evans, disse que não há tanta obviedade assim de que o Fed possa, na próxima semana, elevar a taxa de juros. Na Austrália, PIB do terceiro trimestre anualizado com expansão de 2,8%. Falando um pouco de Brasil, por aqui o governador de São Paulo e futuro presidente do PSDB, Alckmin, vai ajudar no convencimento sobre a decisão do partido sobre a reforma tributária. E o PMDB, o partido do presidente Temer, faz reunião na próxima quinta-feira, amanhã, para fechar questão sobre a reforma da Previdência. Mas parlamentares pressionam o governo para engordar um pouco o fundo eleitoral para as próximas eleições. E a Câmara ontem aprovou o texto da MP 705, a do Repetro, que, de certa forma, beneficia bastante a Petrobras, com isenção de impostos, com parcelamento de dívidas tributárias, enfim, coisas do gênero, inclusive reduzindo ou zerando impostos sobre importação de equipamentos e plataforma. Essa MP 705 vai agora para votação no Senado. Falando um pouco da agenda de hoje, o Banco Central divulga o fluxo cambial da semana anterior, sai também o índice ICBR referente ao mês de novembro, o índice das commodities, e no final do dia, já com os mercados fechados, vamos ter a decisão do Copom sobre política monetária. O consenso é absoluto de uma queda da taxa Selic de 0,5 ponto percentual para 7%, encerrando o ano nesse patamar e permanecendo ao longo de 2018 um bom tempo nesses 7%.
Falando dos Estados Unidos, sai daqui a pouco a pesquisa ADP sobre criação de vagas no setor privado. Ela antecede, como sempre, o payroll, que é a criação de vagas aí no conjunto da economia, setor público e setor privado, que sai na sexta-feira. E por lá ainda vamos ter dados sobre a produtividade e custo unitário da mão de obra no terceiro trimestre. Falando de expectativas, a B3, a nossa Bovespa, deve ter um comportamento fraco, seguindo o comportamento dos principais mercados do mundo, dólar um pouco mais forte na abertura do dia e juros em comportamento de alta. E falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha queda de 0,39%, Paris perdia 0,90%, Bolsa de Frankfurt em queda de 1,18%. Petróleo WTI negociado em Nova York, barril cotado a 57 dólares e 27 centavos, uma queda de 0,61%. Euro negociado a 1,182 do dólar, portanto em queda em relação à moeda americana. Taxa de juros para os títulos de 10 anos americanos de 2,33%, também em queda. E mercados futuros americanos com Dow Jones mostrando queda de 0,25% e Nasdaq em queda de 0,41%. Dia complicado, vamos ficar de olho no todo o noticiário sobre a reforma da Previdência e principalmente como vão se posicionar PMDB e PSDB. Eram essas as principais considerações. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios. Vamos estar de volta no final do dia com o nosso Boa Noite Investidor. Eu aguardo vocês. Até lá.